Olá e seja muito bem-vindo a mais um Cast Action CTA, aquele programa que transforma a conversa em ação. E hoje a gente tem uma conversa aqui com o pessoal da Abraindy, a gente vai conversar com o Anderson, a gente vai conversar com o Luiz, que estão há 14 anos, Beto, trabalhando no mercado de indústria. É um mercado bem diferente e cheio das suas particularidades. Como estamos descobrindo, inclusive, ultimamente, né? A gente estava batendo um papo ali, é um universo muito diferente. Mas eu gosto muito de estourar nossa bolha. Bom, meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou diretor de operação do Mosquite. Eu sou Alberto Brandão, gestor de produto do Mosquite. E sejam muito bem-vindos, senhores, ao nossa mesa. Show de bola! Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Pô, que isso, cara. A gente tá muito empolgado de trazer e conversar com vocês e depois do que a gente conversou lá fora, deu pra ver que tem papo, né? É muito, tem muito. Vamos nessa. Mas antes da gente começar, a gente tem o nosso esporte preferido, que é o Verdade ou Mentira. E antes da gente começar a falar de conteúdo e começar a trazer questões aqui, a gente sempre pede pros convidados trazerem 2 histórias pra gente. E uma dessas histórias serem verdade, outras dessas histórias vocês vão tentar mudar ela de alguma forma para que a gente tente cair em alguma pegadinha aqui, tá? A gente é muito bom nisso, então assim, só tô colocando um pouco de pressão aqui, mas quais são as histórias que vocês separaram pra gente? Lá no final do programa, a gente vai dizer qual que a gente acha. Então, posso começar? Pode Então começar, tá fica à vontade. Então tá jóia. Bom, a primeira história é que quando a gente decidiu empreender, há quase 14 anos atrás, o nosso primeiro negócio foi um e-commerce de moda íntima e sex shop. Nossa! Nada a ver com indústria, né? Mas enfim, essa é Indústria têxtil. Indústria têxtil, tá bom, aí, beleza. Tá bom, beleza. Me pegou de guarda-baixo. Eu tava de guarda-baixo. Tá bom, é uma história, beleza. E qual que é o... E a segunda foi que tanto o Anderson como eu começamos a trabalhar com 17 anos. Com 17 anos. Na indústria. Na indústria. Na indústria. Porque se fosse só trabalhar com 17 anos, eu ia dizer, já tava fácil, né? Porque vocês claramente estão queimando óleo aí. Literalmente. Olha o cabelo branco aí. Boa, Beto. A gente tem 2 histórias aí pra puxar. Difícil. Vai ser. A gente sempre começa o nosso quadro do bate-bola, que é pra gente fazer algumas perguntas pra vocês e tentando descobrir um pouco mais sobre vocês, como é que vocês pensam, o público também conhecer um pouco mais vocês. Então, começando aí com uma... Puxa a primeira, Beto? Puxa a primeira aqui. Vocês começaram em 2012 e de lá pra cá muita coisa já mudou. Mas o que era mais difícil naquela época, na época que vocês começaram, era estruturar o inbound dentro da indústria ou você convencer todo mundo lá, principalmente a gente estava conversando lá, tem muita gente mais velha, que tem uma outra visão de mercado, era convencer esse pessoal todo de que marketing podia gerar um valor de verdade no setor? Difícil, hein? Na verdade, difícil até hoje. Não mudou muita de lá coisa. pra cá. Então, o primeiro passo era convencer, né, enfim, né, que marketing poderia ajudar a trazer mais negócios. E aí depois se explicava que existia o inbound, que era muito... Foi na época que começou. Então, a gente começou o digital para valer nas indústrias em 2016, né? Que a gente começou a virar a chave para 100% digital. Então, ali que a gente começou de fato. Mas sempre foi uma dificuldade, e até hoje, muita gente ainda não sabe que o digital pode ajudar a trazer vendas. E é muito comum na indústria acontecer isso. Até porque o cara tá vendendo, muitas vezes, um produto de altíssimo valor agregado, né? Exato. E aí o cara vai clicar aqui, me ver na internet e me comprar essa máquina de 10 milhões de reais. Às vezes ele gera um pouco desse sentimento, né? Existe. Mas... Ele fala muito também que o cliente dele não tá na internet e assim por diante, mas vem mudando. E uma coisa que é comum de acontecer dentro da indústria, sobre esse contexto, muitas das vezes nem o vendedor ou o dono da empresa sabe o que ele está vendendo direito. Que é um caso recente agora nosso, que o cliente uma vida inteira usou um termo específico para vender o produto dele, e daí quando a gente foi avançar e entender o portfólio dele, os concorrentes deles, a gente chegou para ele e falou da seguinte forma: cara, o que tu está vendendo não é isso que tu está me dizendo. A nomenclatura, a palavra-chave do teu negócio não é isso. Desse cara, mas eu vendo isso aqui há 40 anos. Daí a gente fez um testezinho básico, digita ali o que você oferece no Google, o que ele aparece. Toda a página em imagens, nada do produto dele. Agora digita essa palavra-chave. Começa a fazer sentido.
Imagina o choque da pessoa, 40 anos 40 vendendo anos. negócio, falar assim, tô vendendo errado. Tipo assim, obviamente ele se durou 40 anos, tá? Deve ser muito bom o produto, mas Sim. assim, você enfrentar esse choque de realidade de que você não sabe o que você está vendendo, né? Sim, e deve ser uma posição muito difícil pra vocês que estão do outro lado da mesa, porque você tem que confrontar um cara que, por definição muito clara, ele pode fazer diferente, Uhum. só que ele tá na cabeça dele de novo, né? Bom, eu tô há 40 anos aqui e tô vendendo. E aí, será que ele consegue entender que ele pode vender mais, né? Que deve ser muito desse desafio que é... É o que a gente mais sofre nesse esse ponto. E aí que vem a vantagem, né, de vir da indústria por ter esse entendimento, porque aí a gente ia atrás. Então a gente conversou e buscou entender quem usava o produto para entender como é que você chama esse negócio. E aí que a gente foi entender que como o cliente dizia que era o termo que ele, né, de batismo no produto, não era o que o mercado entendia. Cara, que Então, coisa. quem era cliente dele, recorrente, quem era da carteira dele, tá tudo ok, mas chega um novo, não buscaria por aquele termo. Sim. Então a gente tem que, às vezes, e aí consegue, né, comprovar e trazer um embasamento e tá tudo certo. O que leva pra minha outra pergunta, que é o quão ajuda a conhecer, não só vender, mas entregar, conhecer o chão de fábrica, entender como isso funciona, porque vocês têm esse histórico, né, no currículo de vocês vieram da indústria e chegaram no marketing. Começaram na né? indústria com 17 anos. É assim, é o que eles dizem, né? Mas vocês vieram de lá, às vezes com 17, às vezes não, mas foi de onde vocês veio. O quanto conhecer o chão de fábrica, entender como aquilo funciona, ajuda vocês a vender e não só vender e depois entregar de fato, né? Um grande ponto é uma facilidade maior de se conectar com esses clientes, entender realmente como é que funciona, aonde se aplica, e aí transmitir isso para o time. Que muitas vezes o time, a gente tem algumas pessoas, né, mais jovens, algumas mais já uns anos a mais, enfim, mas o ponto sempre é tentar. Com o cliente é mais fácil de conectar, então é transmitir isso para o time. Então a gente leva às vezes em loco, faz imersões e tal, para a gente tentar passar esse conhecimento. Mas para nós ajuda em curto caminho. Aham. Esse é o ponto, sabe? Em curto caminho. Então a gente já aprendeu e viu, vivenciou algo parecido, enfim. Então fica mais fácil de chegar, né, num resultado melhor, né, do que ficar batendo cabeça, tentando, testando. A gente ainda tem que testar muita coisa, mas né? A gente ajuda. tava falando antes até do inbound, me bateu uma pergunta que a gente sabe que qualquer metodologia, quando você vai aplicar no mercado, num nicho específico, você precisa ajustar algumas coisas, né? Nada é engessado que você joga lá. Existe alguma particularidade quando vocês vão aplicar, por exemplo, o inbound na indústria, ou alguma particularidade mesmo de indústria que vocês falam assim, cara, isso aqui funcionaria em qualquer outro mercado, mas pra cá a gente tem que fazer diferente? Cara, tem alguma questão de canais, alguma questão, por exemplo, tem canais que funcionam muito bem para um segmento e para a indústria não funciona muito bem. Até a questão de menos é mais em relação a termos. Então, por termos conhecimento, é mais fácil de entender um termo agregando, né, produto com, né, o tipo de relação do cliente, ou se ele é um fabricante, então amarrar isso, então nos ajuda. Tem essas particularidades em relação a isso. E a comunicação também tem diferenças. Então é uma comunicação às vezes mais engenheirada, mais tradicional, não dá para ficar com muito, né, Não vai botar enfeitando muito, entendeu? o TikTok. Exato. O cara com a máquina laser, A máquina ali passando atrás, né? o bracinho mecânico assim, ó, fazendo assim. Até que fica legal, né? Cara, Uma ideia legal. Mas ao mesmo tempo que quando eu fui putz, faz um tempo já, fui em 2023, fui na Mercopar, mas ao mesmo tempo que existem essas peculiaridades, cara, foi um dos eventos mais legais que eu tinha ido, assim, em muito tempo, porque era uma feira da indústria e, cara, robô andando pela feira, porque ao mesmo tempo que, às vezes tu vai ter que escolher uma linguagem um pouco mais específica, também tem um lado de fator uau, assim, quando tu olha algumas coisas da indústria que eu acho que é muito interessante, cara. É que uma coisa que sempre pegou muito dentro da indústria, ela sempre focou muito no chão de fábrica. E daí, muitas automatizações que acontecem, inovações no processo, você entra numa fábrica, você vê algo, aquilo, da onde que foi tirado aquilo? De um filme? Foi um robô, tem um robô mexendo, fazendo movimentação. E isso tudo é fantástico dentro da indústria. Só que, por muito tempo, muitas indústrias familiares, elas
focaram em automatizar seus processos, organizar. Tem chão de fábrica de indústrias que o chão é mais limpo que muito hospital. Você vai olhar lá, tem um colaborador que está usando um jaleco branco, e é normal acontecer isso, que exige um nível de limpeza, de organização muito alto. Indústria química, imagina? E, cara, é limpeza pura o tempo todo, elementos contaminantes sendo controlados o tempo todo. E isso faz parte do negócio. E são essas as coisas que, quando você vai num evento, você começa a ver muita coisa. Pô, isso aqui, de que jeito pode ser feito? Como que eu posso imputar dentro do meu processo tomadas de decisões hoje, que nem a gente estava conversando sobre a inteligência artificial, para tomar decisões mais assertivas, para aumentar o meu processo de produção. Só que a gente tem a noção do que como que acontece o processo de você pegar uma barra de aço e transformar num móvel, Ou um parafuso. num parafuso, que tu olha para aquilo ali, é um objeto sem valor nenhum. Só que todo o processo dele de construção de valor naquele produto faz total diferença. A transformação. A transformação, isso é uma coisa que a gente fez um vídeo agora recente nosso, falando justamente sobre isso. O óleo que corre nas nossas veias é a transformação da matéria-prima em algo de valor. Pegou, né? O óleo que corre na nossa veia. Tu tá maluco. Os caras vieram bravos. Pô, mas muito interessante, cara. A metodologia de vocês lá na Abraindy, ela fala que é aparecer, vender e fidelizar, né? Uhum. Qual desses 3 pilares, na visão de vocês, o mercado que vocês atendem acaba pecando mais, assim? Ele tem mais resistência ou não aproveita da forma como deveria? Dá pra fazer em ordem aqui? Ranking, bora tirar. Top 3. O primeiro que a indústria peca é aparecer. Tá? O segundo é vender, o terceiro eu diria que é fidelizar. Aham. Porque fidelizar, como eles, né, tem indústrias aí que a gente atende de 60 anos, 40 anos, 80 anos. Não ia ter sobrevivido se não soubesse exatamente, fidelizar também, fidelizar né? tá ok. Vendas, aí tem muitos que estão já, né, um passo à frente com tecnologia, com processo. Muitos estão na planilha ainda, tá? E não Bastante. se assustem que é muita gente que tá sem tecnologia, sem processo. O vendedor com uma planilha e o gerente com outra. E vai dar tudo certo. É isso aí. E aí... Sexta-feira eles batem. Você tem aí? Tem. E o aparecer é porque a indústria, né, alguns anos pra cá, que vem com essa pegada de ir mais pro marketing digital, que é onde a gente, né, foi se encaixando e tudo mais. Então, a minha visão é o aparecer que é o que tá mais deficitário. Sabe o que me pega, Beto? Eu fico pensando assim, cara, apareceu um problema. Eu não sei se sou eu, mas é que eu gasto uma quantidade insalubre no YouTube vendo assim, paçoquita sendo feita, sabe? De ficar vendo lá. Cara, eu acho que existe tanta coisa legal pra indústria mostrar de uma maneira geral e talvez em outros mercados isso já tá sendo percebido, às vezes na indústria ainda não, e acho que o input de vocês é legal. Que é, às vezes eu tenho que fazer um marketing de uma forma que não necessariamente tá pegando única e exclusivamente o meu decisor. Eu comer pela beirada e ganhar uma presença de mercado, às vezes é importante também, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, vê da paçoquita ali fazendo não sei o que, mostrando o processo deles, de como é que funciona, etc. Isso vai gerando comentário, vai um falando com o outro, até um ponto onde tu se torna uma referência ponto em algumas coisas, né? Em alguns mercados já estão percebendo isso, a indústria... Imagino que ainda não tenha percebido isso da maior maneira possível, mas teve alguém ou alguma coisa que vocês lembram que tá conseguindo olhar para isso, fazer isso e tá dando certo? Vamos lá. Acho que é um exemplo que tá dando muito certo ultimamente e eu acho que... Acho não. Se fosse achar, não estaria dando certo. Uma coisa que o Google trouxe pela PMax hoje, que tu tem que trabalhar mais com vídeo, tá exigindo da indústria produzir material audiovisual. Coisa que não era comum de se fazer. Geralmente, uma boa parte das indústrias que a gente acaba lidando, o material audiovisual é um manual institucional e termina por ali. Só que a gente percebe que toda vez que a indústria se propõe a mostrar o fluxo de trabalho dela, engaja muito. Porque as pessoas começam a ver que, para chegar naquele produto final, passou por toda uma esteira de processos. Eu gosto de tirar foto e um dos vídeos mais impressionantes pra mim é da fábrica da Sigma no Japão, eles produzindo uma lente, né? Desde tudo mais... E isso encanta, assim, é o que você tá falando. E isso a indústria às vezes tem dificuldade de entender que, é um vídeo, às vezes, um frame de, 10 segundos vai dar um impacto muito maior. E daí o que acontece? Para alguns diretores, alguns gestores de marketing, não, tem que fazer um vídeo todo super produzido,
fazer um institucional de 2 horas, cara, hoje o consumo de conteúdo... E aí a verba, e aí custa muito e não faz. E daí um vídeo, às vezes, a gente percebe algumas ações pequenas acontecendo dentro da empresa, às vezes por atitudes do endomarketing, que começa a impactar. Só que daí tu tem que ter a tua equipe olhando todos os canais do cliente, porque o que a gente começa a perceber em movimentações dentro da indústria, separando a estrutura de aquisição de colaboradores da área de marketing, porque a gente sabe que tem toda uma logística por trás das informações que a gente acaba coletando. E você começa a ver vídeos que eles acabam postando que começa a dar engajamento. E daí, o cara tem que estar muito ligado e traz isso para o teu cenário para fazer o material. E outra coisa que é muito legal é você começar essa percepção de você construir o posicionamento da marca. Branding, até um tempo atrás, dentro da indústria, era consequência. Eu trago aqui um exemplo de um cliente nosso de mais de 30 anos. Ele batia no peito, não, eu sou reconhecido no Brasil inteiro. No dia que a gente apresentou o relatório dele, que a gente foi fazer um bench dele, cara, ele era conhecido Santa Catarina... Região Sul, né? Região Sul. Hoje, com o inbound, com tudo que a gente fez, e é muito engraçado, faz um conteúdo... hoje e amanhã ele já está na primeira posição do Google, tranquilo. Cara, é o Brasil inteiro, fora o Amapá. Mas o Brasil inteiro tem gente procurando pelo nome dele, o tempo todo. Só que foi uma construção, assim, um trabalho hoje de praticamente de mais de 10 anos. Isso é uma coisa legal nossa, a gente tem clientes acima de 10 anos dentro da casa. Caraca. E aí o que o Luiz comentou, sempre tem um trabalho de marca, por isso que o aparecer é o ponto. Eu quero vender esse produto, quero me posicionar com esse produto. Mas tu tem que ter um trabalho de marca paralelo, não adianta. Então, esse mesmo cliente que o Luiz comentou, a gente colocou é legal que aí vamos lá, a gente falou antes de familiar, sucessão e tal. Tem muita questão da visão de quem está na linha de frente. Então, esse diretor, esse proprietário, ele teve uma visão do que a gente propôs lá atrás que faria sentido. Ele apostou nisso e deu super certo. Uhum. E a gente conseguiu, na época, ele tinha um produto que ele fabricava, né, aqui, e ele tinha um funcionamento mais mecânico, digamos assim. E aí ele queria trazer um com um funcionamento mais hidráulico. E aí os vendedores dele, nas primeiras reuniões, falam, isso aqui não vende aqui no Brasil. Mas o mundo inteiro vende, mas o Brasil... Todo vendedor é assim. Exato. É isso. E aí, não vende. Daí o dono, cara, carta branca pra vocês Fazer testar acontecer. e tal. Cara, deu, sei lá, 2 anos, 3 anos depois, eles iam numa feira, aí o pessoal ia lá pedir por aquilo, porque viu, que achou que é legal, que é mais resistente, porque é mais seguro e queria ver o produto. Então hoje ele vende bem, com uma margem legal. Então, assim, dá para colocar isso no mercado, né? Tem casos, a gente comentou até nos bastidores aqui, de vender um equipamento, né, personalizado de milhões que o cara nunca tinha fabricado antes. Então, a gente consegue, com o marketing, colocar isso no mapa, né? Trazer a oportunidade de gerar a venda, sem às vezes o cara ter fabricado aquele troço todo engenheirado. O que é muito interessante, porque o marketing, ele na concepção dele, ele entra em produto também, né? O marketing, sim. A gente hoje tem uma visão de marketing que é basicamente... sei lá, texto no blog, Google Ads, Meta Ads, etc. Mas na concepção ele olha para produto, né? E tu entender o que o mercado espera ou não espera de produto, eu acho muito legal essa abordagem onde tu começa a promover determinado produto para entender até se existe interesse, se tem tração dele no mercado, né, cara? O quão isso é comum hoje em dia nos clientes de vocês, de tentar, de alguma maneira, tracionar determinadas ideias, projetos ou produtos ou coisas antes de fato começar a colocar com força ou produzir, porque assim, tu não pode sair produzindo também sem certeza de nada, porque, cara, custa muito tu pegar e sair produzindo de bobeira, né, cara? Tem uma participação legal, assim, quando a gente já tem uma sinergia legal com o cliente, uma confiança, ele, né, a gente participa, às vezes, de algum lançamento e tal, tô pensando nisso, a gente troca ideias, e às vezes já chega, tá aqui o produto, né, e bora lá. Então, mas é legal participar da construção, que você consegue antecipar algumas questões, né, antes dele investir, né, em ferramental, em matéria-prima, em produção, para daí depois entender que talvez, né, não deu tão certo. Então, hoje em dia tem essas facilidades. E também a penetração em regiões que não se tem venda, né? Sim. Então, essa é outra parte legal. Vou pegar um carro, vou bater lá no Amazonas, vender, né? Quanto vai te custar isso, bater porta a porta? Então, o digital traz e ajuda nesse ponto, entendeu? Então, a gente consegue antecipar algumas coisas. E tem além disso, né? Vai lá no Amazonas, ou vai bater na porta a porta. Tem uma característica de que já é muito difícil tu
ter uma empresa, uma operação comercial de marketing é difícil, ponto. E é difícil quando tu tem uma equipe de vendas interna, né? A indústria, ela tem uma realidade já diferente. Tu pode até ter venda interna, mas tu tem venda de representantes, e aí depende de indústria para indústria, mas às vezes é pasta, é tu e mais 3, às vezes é só seu, e era... Cara, que é difícil, a gente não precisa nem entrar nessa, mas como é possível orquestrar dentro de uma indústria quando tu tem multicanais, tu tem o cara interno, o cara externo, eles não necessariamente vão estar se conversando da melhor maneira, nem necessariamente tu vai ter controle do que o cara externo tá vendendo lá na ponta, e às vezes isso pode, imagino, gerar atrito na hora da entrega. Então, como é que vocês olham para orquestrar um pouco essa dinâmica, né? Então, tem vários exemplos aqui, mas os que eu entendo que melhor funcionam é uma sinergia. Tu não pode... por exemplo, já temos casos frustrados, né, de geração de oportunidade digital, onde só tinha representante e não tinha uma proximidade de quem gerenciava. Então, você gerava, entregava e não sabe-se mais o que acontece. Vira fumaça. Exatamente, desaparece. E aí, muitos casos não deu tão certo, mas não foi porque o digital ou o inbound não deu, porque aquela forma de vender, o cliente não quis mexer e não casou tão bem. Já outros casos, né, positivos e legais de sucesso disso foi time interno para atender daqui a pouco uma linha de produtos ou uma região que está descoberta. E quando tem representante, tem alguém interno como um supervisor de representante. E dando aí, suporte. e esse cara alimenta a tecnologia e ele distribui e cobra lá depois e retroalimenta. Funcionou muito bem, tá? Não tem um controle assim 100%, mas bem melhor do que, né? Sim. E outro caso é ter pares, muitas vezes, né? Tem um interno e externo, um representante e um par interno. Então, o cara interno é o que vai alimentar a tecnologia sempre. E o externo, vão se conversando, um ajuda o outro e divide comissão, por exemplo. Sim. Que o representante, muitas vezes, o medo dele, o cara vai começar a vender direto, vai me boicotar, vai vender direto na minha região, vou perder minha comissão, vou perder meu cliente. Às vezes ele nem quer entregar a lista de cliente que ele tem, porque medo que vão... Mas quando todo mundo tem uma consciência legal e trabalha em conjunto, dá muito certo. E uma coisa que é legal é esse suporte interno que a empresa tem que ter. Por muito tempo, muitas vezes, em muito tempo, a gente foi sempre contra o representante. Só que a gente foi entendendo justamente com empresas mais familiares que o representante faz parte da trajetória e às vezes é um senhor de mais idade. A gente começa a ver filho fazendo parte dessa empresa do representante. Né? E ele começa a digitalizar as informações que o pai dele está a campo fazendo. Só que tu tem que ter um suporte, um staff dentro da empresa te dando o suporte necessário. E daí aqui vem uma virada de chave que algumas indústrias já estão fazendo. E eu entendo que vai ser o futuro a curto e médio prazo. Eliminar o representante, isso não vai acontecer. É uma bandeira que a gente levantou há um tempo atrás. A gente admite hoje que não vai fazer sentido para algumas indústrias. Tem situações, claro, né? Mas o que acontece é quando tu dá o suporte, tu cria mecanismos, ferramentas com que ele possa fazer a alimentação que traga para a tua equipe interna. Ele vai remunerar da mesma forma e em segunda instância, a tua equipe interna tem que suprir a necessidade quando aquele representante dá um delay muito grande para chegar de volta visitando aquele possível cliente. Essa sinergia tem que acontecer de forma mútua, com tecnologia e com proximidade entre o cliente e a equipe interna para daí diminuir aquele ruído. Porque o representante já faz 6 meses que não aparece aqui, mas tu tens uma equipe interna que está por trás dos bastidores. Eu vi que tu comprou da última vez. Tá precisando repor estoque, assim, assado? Mas esse suporte que tu tá falando, ele não deveria ser um pouco da função até do pré-venda e até explicando um pouco, não o pré-venda como é o pré-venda agora, mas o pré-venda quando ele surgiu, ele veio muito da indústria também, né? Aquela pessoa mais técnica que ia pegar um projeto, entender, sei lá, velocidade da esteira de produção do cara, para conseguir fazer o cálculo certo. Isso ele não é que ele só existia na indústria, mas ele nasce um pouco na indústria ali dentro pela própria necessidade, né? Isso não é já o papel do que era o pré-venda naquele contexto e não deveria continuar existindo já que foi dos primeiros lugares? Deixa eu fazer uma pergunta pro Anderson, do nosso universo de indústrias. Quantas empresas que constroem pré-vendas? Tu conta nos dedos. E eu diria para todo mundo ter. Exceto tickets muito baixos. Uhum. Sei lá, vou chutar aqui de
R$ 1.000 para baixo. Que o restante que a gente ajudou a implementar e implementou funciona muito bem. E aí é o ponto que você falou. Muitas vezes o vendedor da indústria, ele é um engenheiro. Porque ele precisa entender tecnicamente bem do produto. E eu vivenciei isso na prática. A gente veio de indústria de máquinas, os melhores vendedores era quem vinha da engenharia. Claro que tinha que se dedicar a estudar vendas, porque é uma ciência, e aí melhorar muitas questões de comunicação e tal, mas geralmente os melhores vendedores que tinham maior assertividade e tal, era quem vinha da área técnica. Então, por que eu não misturaria? O pré-vendas ele pode ser uma pessoa mais sem tanta experiência técnica, porque ele vai fazer uma peneira inicial, e esse cara interno, ele tanto pode, às vezes, vender direto numa região descoberta, como eu comentei, e dar o suporte ao representante. E esse representante, a questão que o Luiz comentou do vínculo, é que ele tem, às vezes, um contato, uma proximidade, um vínculo com esses clientes dele, que há muito um relacionamento duradouro, entendeu? É isso que eu ia perguntar, assim, porque pelo que você está descrevendo, me parece que ainda existe muito da venda de relacionamento, assim, o cara atende aquela indústria lá há 30 anos e compra dele, vai lá e o que vem de indicação vem por ele também, isso é muito forte ainda. É muito forte, muito forte. E é por isso a questão de quem tem um interno e externo em conjunto funciona bem, porque quando vem alguém do digital, cara, você sabe que tem que atender o mais rápido possível. Então, os casos nossos de insucesso é que só tinha um representante. Aí ninguém fazia a validação, não tinha um pré-vendas e ia para o representante. E vocês bem sabem também que, sei lá, de cada 10 leads, as oportunidades, talvez 5, 6 são boas e outras 4 ou 5 não serão. E quando você manda tudo para o representante, ele começa a misturar e acreditar, ou cria uma imagem que vem do marketing é ruim muitas vezes. Que metade às vezes é ruim, sabe? Não é o lead que está no momento certo. Sim. Só que quando você faz a peneira, entrega só o 5... é ruim também o lead, né? Não, às vezes não está no momento. Não está no momento dele. Mas quando você faz essa peneira interna e faz um primeiro contato rápido e combina, ou marca uma visita se for preciso, enfim, e depois encaminha para o representante, você faz já esse trabalho inicial de velocidade no atendimento e você também peneira e entrega para ele só o que faz sentido. Então ele é mais certeiro, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta que eu já até imagino a resposta. Mas assim, você tem lead vindo do digital, você tem lead gerada e venda gerada em evento, e aí você tem toda essa parte do representante, que até é uma empresa à parte ali com todas as suas informações. Então você tem um monte de informação vindo de todo lado. Como é que é o tamanho da bagunça para organizar essa informação? Assim? Só antes deles responderem, assim, é tão bagunça que, cara, o mercado de sex shop deve ser muito ruim. Deve ser pra eles terem saído desse mercado. Não, porque eu fiquei imaginando assim, cara, eles estão descrevendo o ambiente de vendas, principalmente. Não, ainda muita gente usa planilha e uma planilha de um lado. Como é que e isso provavelmente cai no colo de vocês, o tamanho da bagunça pra vocês organizarem lá na outra ponta? Eu vou dar uma risada agora, porque as meninas que fazem parte do nosso processo de inbound, elas sofrem literalmente. É limpeza de base, tá importando base o tempo todo, pedindo, pelo amor de Deus, para passar a lista de contatos que gerou na feira. O que a gente vê, como costuma fazer, é muita LP para fazer com que eles preencham e passam direto para uma pessoa para poder preencher, para trazer essas bases e centralizar dentro de uma ferramenta de marketing. É o mínimo que a gente consegue fazer. Só que assim, e daí é trabalhar em cima de nutrição, muito conteúdo técnico. Uma das coisas que fez sempre a grande diferença nossa foi produzir conteúdos tão técnicos que já várias vezes o cliente chega para nós assim, eu nem sabia que esse conteúdo faz sentido para minha empresa. E olhando, vocês estão escrevendo melhor do que eu. Eu nem sabia. Nem sabia que minha máquina fazia isso. Você não sabia o que ele vendia. Simples assim, coisas pequenas. Só que foi nessa maturidade de conhecimento, porque a gente acaba buscando muita fonte americana, de outros lugares, porque tu tem que buscar uma fonte de informação segura. E daí o que nos pesa, e é uma responsabilidade que eu digo que às vezes é até um pouco ingrata. Quando não tem conteúdo, a gente tem um problema, que você tem que fazer um conteúdo totalmente autoral, sem informação. E daí como que tu faz? Tem que perguntar, tu tem que aprender, tu tem que... E geralmente a equipe comercial e às vezes um diretor de uma empresa, ele não tira esse tempo para falar para ti. Daí, em alguns casos a gente pedia pro cliente mandar áudio.
Eu tinha até a dó do nosso redator que tinha um cliente nosso que ele mandava áudio de 45 minutos. Mas eu Nossa. ia perguntar se vocês tinham redatores mais técnicos, assim. Sim. E daí ainda passa por revisão, vai pro cliente, daí o cliente, não ficou, não é como que eu queria, mas daí tu tem que, cara, é um exercício de relacionamento com o cliente, é de longo prazo, mas quando chega num determinado momento, tu começa a produzir conteúdos que o dono da empresa olha assim, fui eu que falei sobre isso. Ele que assina, mas da bagunça toda, na tua pergunta, o que a gente mais sofre é com até conectar tudo. Porque muitas vezes os acessos estão espalhados, não existe, não tenho mais, perdi. Então, até a gente conseguir conectar, né, ter acesso a uma base, conseguir trabalhar ela para conseguir segmentar ela. Antes de tudo, explicar a importância disso, né? Pra conseguir avançar o projeto. Entender se os termos que eles usam faz sentido numa busca ou não. Esse é o grande desafio, sabe? Nossa. Até virar essa página aí, a gente sofre um pouco. Vocês estavam falando da dificuldade de ter material autoral e tudo. Existem muitos cases internacionais, assim, bons de se espelhar, ou lá fora também a indústria Não, o que acontece? Qual que é a diferença que a gente percebe em cenários internacionais? É muito mais comum eles descreverem, produzir conteúdos justificando determinado produto e o efeito daquele produto. descritivo. Descreve, explica e te contextualiza muito mais o que aquele produto vai fazer de fato. No Brasil é aquela... Eu digo que faz isso, mas... tu consegue provar? Não sei. Que é o exemplo que a gente citou para vocês numa calculadora que a gente acabou desenvolvendo. Todos os fabricantes do... Legal, eu quero estar de novo. Os fabricantes de energia térmica, eles têm que provar, né, de certa forma, que o equipamento deles é eficiente. É como se fosse um selinho da Procel, que tem na geladeira, para dizer qual que é o nível da eficiência de uma caldeira. A gente pode usar o termo, porque a gente produz conteúdo de caldeira de longa data. Eu digo que a gente sabe, às vezes, mais que muito fabricante. A gente desenvolveu uma calculadora que dá esse diagnóstico de qual que é a eficiência da caldeira. Era uma planilha exorbitante, é um nível de complexidade bem alto essa planilha de Excel. A gente transformou ela em uma calculadora. E ela é tão rica de informação que ela dá um diagnóstico hoje do mapa brasileiro, como que estão a eficiência das caldeiras a nível de Brasil. Mas assim, até chegar a esse ponto, fazer toda a programação, fazer o relatório acontecer, foi um... Difundir a calculadora também, porque, né, no final das contas as pessoas têm que preencher. E uma coisa que é legal, que é a percepção que o cliente tem que ter perante isso, é como se fosse um qualificador de lead. O cara dá um raio-x completo de como que está o seu equipamento e a equipe pode, enxergando aquilo ali, se está desse jeito, está com uma eficiência D, o que a gente pode fazer para te oferecer o melhor produto para melhorar essa eficiência, né? Nossa, muito interessante isso. Muito bom, interessante, gente. Muito bom. Muito bom. Bom, o papo tá bom, mas agora a gente tem que ir pro nosso próximo bloco, que é o nosso Forjado no Fogo. Cara, Forjado no Fogo, com papo de caldeira. Saindo do papo de caldeira, né? E a gente trabalhou em fundição, tá? Vamos apimentar o Com negócio. 17 anos mesmo. 17 anos. Você sabe o que é a história do pó de ferro? Já ouviram falar? Não. Visite uma fundição que vocês vão entender. É a amostra grátis de como que é um inferno, gente. Agora, peraí, antes da gente entrar, agora você vai ter que explicar. Agora ele vai acha que fundir vai no fogo antes da... Agora eu vou mostrar na prática o que é forjar um negócio. Imagine que o metal no estado líquido, ele deve trabalhar em 700, 800 graus de temperatura? 1.200? 1.100. Tanto que numa dessas empresas que eu trabalhei, teve uma vez um acidente que o metal líquido caiu no pé do colaborador, fica em osso puro. É a lava do vulcão. É isso. E fazer aquilo ali, botar dentro do molde para transformar em uma peça. Panela. Panela. Tá, mas e o pó de ferro? E o pó de ferro. Só que assim, o ambiente é tão... Poluído? É poluído. Insalubre. Que ele deixa a pessoa, quando passa por dentro desse ambiente, fica com cheiro de pó de ferro. Que loucura. Se você... Fica um convite para vocês visitarem alguma fundição. Fundições...
Convidem ele. É muito curioso, muito curioso. Ah, eu É um quero, ambiente eu bem quero ver. quente, é um ambiente extremamente quente e quando você sai de lá, você sai com um perfumezinho. E eu, na época da graduação, eu trabalhava na parte de metrologia e aí eu volto... Que não é meteorologia. Não. Aí eu passava pela fundição e eu saía direto da empresa e ia pra faculdade de nomes. Ia fedendo a pó de ferro, né? Literalmente. velho. Que Mas loucura. chegava na faculdade com autoridade. Bom, esse cara aqui. Bom, e é no pó de ferro que a gente entra então no forjado, no fogo, aproximadamente a 1.200 graus, pelo que eu entendi. Que é quando a gente pede para nossos convidados trazerem uma história que. Cara, nunca fez tanto sentido. Que moldou vocês de alguma maneira. Que fez vocês trabalharem de uma forma diferente, enxergar o mundo de uma forma diferente. Enfim, alguma coisa que pegou vocês de alguma forma, sabe? Vamos, já que estamos falando do fogo aqui, vamos lá. Para mim, eu sempre gostei muito de ver a transformação, porque eu gosto da indústria, né? Eu sempre gostei de É mesmo? montar... Gosta mesmo? Gosto. Mas ver, às vezes você pegar, por exemplo, uma história, bem no início da minha carreira, eu trabalhava dentro de uma fundição Com de quantos fato, anos? 17. Porque já tinha carteira de trabalho, sabe? É. Entendeu? Com 16 podia, sabe? Sei. E aí... Liso. E fora que vocês não imaginam que acontecia no chão de fábrica de pegadinha. Então, isso é para outro podcast. Mas o que acontece? Eu conseguia, na época, eu tinha um contrato com a engenharia, então eu trabalhava com modelaria. Então eu tinha que pegar o projeto, fazer o molde para aquilo ser moldado, vazado e sair a peça pronta. Então eu tinha que quase fazer uma engenharia reversa do negócio, porque eu tinha só o desenho da peça pronta. Então ali que eu consegui, ali que eu despertei a minha vontade maior de engenharia e tal, que eu tinha um sonho de entrar numa engenharia, consegui. Então ali foi um ponto legal de você pegar, é quase um negócio artesanal, se for falar a verdade. Você pega uma peça pronta e tu tem que fazer uma manobra toda desculpa, o termo é as matrizes, os moldes, tanto positivo quanto negativo, para lá no final, depois de o ferro líquido lá ser vazado, resfriar e rebarbar, que aí dá o pó de ferro que ele tá falando, ter a peça pronta, entendeu? Então você tem que fazer muito teste no caminho, né? Ver se não vai ficar falha na hora de vazar, enfim, tem uma... Então ali pra mim, né, uma história real, assim, ele me despertou essa vontade de querer ir além, de ir pro cálculo, de ir pra engenharia, enfim, e aí depois de cair no marketing. Mas foi um pontapé lá atrás que me despertou, é uma história bem legal, e eu trabalhei numa fundição, então eu trabalhava dentro de um cercado, dentro de uma fundição, e era bem insalubre. Bem insalubre, de fato. Da minha história, eu gosto de contar quando eu saí de casa dos meus pais com 17 anos, que eu fui para essa indústria automobilística. Nas primeiras semanas que eu estava dentro dessa indústria, eu cheguei pro supervisor da linha, qual que é a melhor área da empresa para se trabalhar? O cara disse, lá em pós-venda. O cara viaja o Brasil inteiro, faz palestra, come do bom e do melhor. Passaram-se 10 anos, eu estava lá em pós-vendas. Minha trajetória dentro da empresa sempre fui muito dedicado à empresa. Tanto que um supervisor, ele sempre falou assim, tu foi muito empreendedor dentro da nossa empresa. E quando eu cheguei lá em pós-vendas, daí comecei a fazer palestra técnica, palestra comercial, vivia lidando com problemas. Pós-vendas eu trabalhei o tempo todo, resolvendo problema o tempo todo. E só que daí, sabe quando tu chega no ápice do teu ambiente de trabalho, e se acertou realizado profissionalmente. Eu vou viajar ao Brasil, vou fazer palestra técnica e palestra comercial. E daí acontece que nasce o meu filho. Daí Viajar o Brasil, e esse tempo todo aí que tu achou que tu tinha? Daí o que acontece? Como eu sou filho de mãe solteira, daí minha esposa disse assim, tu tens duas escolhas. Ou tu vê o teu filho crescer, ou tu vai viajar. Realização profissional versus pessoal. Eu disse, 12 anos... Cheguei no auge da minha carreira, eu vou ver o meu filho crescer. E daí é onde que a gente se conheceu. Eu saí dessa empresa, foi num momento que tinha dado uma catástrofe na cidade lá de Rio do Sul, que dá enchente de vez em quando. E eu retornei dessa catástrofe e falei pro meu patrão pro meu supervisor, pedindo para sair. E só que assim, eu tenho um relacionamento tão bom com ele que volta e meia a gente se conversa, troca umas ideias. Ele foi uma pessoa que me deu muitas dicas de comportamento profissional. Isso me ajudou muito. E as pessoas que
que eu tenho... Cara, o meu filho, ele pega no meu pé quando eu ando na cidade de Rio do Sul, volta e meia encontra uma pessoa, ô Luiz, não sei o que, daí o meu filho assim, cara, de onde tu conhece ele? Lá da empresa tal. Ah, lá da empresa tal. Ele disse, mas todo mundo te conhece, mas é porque eu tive um relacionamento muito bom, uma trajetória muito sadia e saudável com a empresa. E eu me orgulho dela, porque foi a minha faculdade da vida. E isso me ajudou muito, mas a opção de escolher entre a vida profissional e a do meu filho, eu preferi ver o meu filho crescer. E, cara, com certeza foi a melhor decisão que tu pôde ter tomado. Afinal das contas, tu não só viu ele crescer, como a gente tá aqui agora, né, cara? Sim. Então, assim, pô, vocês estão voando pra caramba, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Agora tem aquela questão, né? Quando a gente... Não, porque assim, beleza... Ele entregou um pouco do jogo aqui pra gente, que se ele falou, cara, ele falou ali, não, daí com 17 anos eu saí da casa dos meus pais pra trabalhar, então a gente já tem uma informação aqui pra trabalhar, tá vendo? Então, o meu medo é que tá muito óbvio. Talvez isso sirva pra esconder outra coisa. Papo sério, agora, às vezes pode ajudar nisso, mas não é nem por essa conta. Indústria têxtil é uma coisa que vocês, como agência agora, é muito comum pra vocês, até porque em Santa Catarina existe um polo têxtil muito forte, só que é uma indústria muito diferente, né, de indústria pesada, máquina e etc. É comum pra vocês e existe a diferença muito perceptível, porque assim, quando a gente fala de uma agência que trabalha com vários tipos de mercado, normal. Ah, esse aqui é diferente desse, aí tu fala indústria. Existe uma diferença significativa entre indústria a têxtil, a de máquina e equipamento, a de... Calcinha. Têxtil. Alimentícia? Alimentícia, enfim. Existe uma diferença muito grande dentre esses subgrupos, digamos assim? Eu diria que existe, sim, porque, vamos lá, a gente tem pela nossa essência, nosso networking, a máquinas é que prevalece, né? Então ela algo mais conservador, mais tradicional. Você pega uma indústria têxtil, é mais descolado, é mais marca, branding, tem que ter muito mais vídeo. Pega uma alimentícia, não foge muito esse caminho, entendeu? Então sim, existe uma diferença de comunicação, de posicionamento, né? E versus também o que a gente entrega de material, né? E até onde dá para ser mais descolado ou mais, né, tradicional. Sim. Então isso é o que mais, na minha visão, que mais diferencia em termos do nosso trabalho em si. E acaba tendo um pouco mais de liberdade na parte criativa, porque a parte conceitual pesa muito na tomada de decisão. Uma coisa que é um posicionamento meu, hoje, boa parte da indústria têxtil, ela trabalha com 4 coleções. Elas, com a aceleração do processo, ela poderia trabalhar com 2 coleções tranquilamente. Pelo nível de investimento e o resultado que essas coleções podem trazer, elas poderiam ter um ciclo um pouquinho mais alongado. Mas isso fica para um outro momento. Sim. Tu tinha comentado da indústria têxtil, ela realmente tem esse quesito um pouco mais irreverente, talvez seja a melhor palavra, não sei. Mas eu lembro das empresas de Brusque, de Blumenau, etc. Apesar de indústrias, eles também vendiam para o consumidor final, porque quando a gente fala de máquina e equipamento, o máximo que eu, B2C, vou comprar uma impressora 3D. O Beto já comprou uma. Eu gosto muito é o de mais impressora 3D. perto de máquina e equipamento, assim, que vai ter mais roupa, não, né? Então, é muito comum, pelo menos... De novo, Brusque, Blumenau, as marcas elas terem os 2 lados, né? Que é o lado, eu vou vender sem etiqueta para, enfim, marca A, B ou C, e também vou vender para o público final. Hoje, existe na indústria têxtil alguém que consegue sobreviver diferente disso? Onde tu não tá vendendo para os 2 lados, só tá vendendo para outra empresa e etc.? Porque a gente viu uma movimentação de roupa, a indústria têxtil tendo muita dificuldade nos últimos anos, né? A peça final, eu não vejo separação. Tipo, ela tanto pode, por exemplo, revender, né? Vender para ser revendido, quanto uma venda final, através de um e-commerce ou lojas próprias e tal. Mas no ramo têxtil, o que tem ainda, que existe uma separação, é a matéria-prima. Então, tem indústrias têxteis que só fazem rolo de malha, ou algodão, ou aviamentos. Então, ela trabalha... um pouco a ponta final, por exemplo, uma empresa de etiquetas, por exemplo, ela precisa trabalhar um pouco a ponta final, né? Mas ela sempre tem uma venda mais B2B, digamos. Então é muito mais em relação à matéria-prima do que ao produto acabado. Então, quando é acabado, os casos que a gente teve lá, a gente sempre teve os 2 lados. Tinha que trabalhar o B2B e B2C. E uma coisa que é bom enfatizar também nessa questão
do ramo têxtil é a política comercial, que daí consegue neutralizar o ruído da comunicação, que é o problema que, no teu site tá vendendo mais barato do que eu tô vendendo na minha loja, daí tu queima na largada. Isso tem que ter um cuidado, tu tem que ter uma gestão comercial muito alinhada para não ter problema com isso. Para tu queimar a tua ponta de venda É 2 toques. é 2 né? toques. E no final das contas também é isso. Só a indústria sabe, eu tenho estoque parado, eu tenho que vender. E aí tu começa a entrar em algumas armadilhas, né? É difícil demais. Vamos para a pergunta da galera, Beto? Perguntas da galera. A gente sempre traz algumas perguntinhas da galera que traz pra gente. A gente separa algumas que fazem mais sentido pros convidados que a gente tá tendo. E a gente separou algumas pra vocês. O José Henrique Martins mandou aqui. Trabalho numa indústria de peças e cerca de 60% do nosso faturamento ainda depende de representantes espalhados pelo Brasil. A diretoria quer aumentar a capacidade de prospecção com a digitalização, mas tem medo de perder a proximidade com o cliente. Como fazer essa transição sem destruir a relação de confiança que os representantes já construíram? Nossa, que pergunta boa, baseado no que a gente trouxe aqui. Até um ponto que comentei antes é justamente isso. Quem a gente viu fazendo essa amarração bacana, né, no time interno com o representante, sendo um apoio e não gerar uma concorrência, né, uma disputa, vence isso tranquilamente. Então a gente viu muitos casos de indústrias que têm esse apoio. Então o representante entendendo que o digital está vindo para somar, para trazer mais oportunidades para ele tem um apoio interno e não, né, ele mantém o relacionamento com os clientes deles, funciona super bem. Esse é o grande ponto, assim, né? Ele não pode se sentir ameaçado, essa que é a questão. Ele tem que entender que a empresa está dando a segurança necessária para que o fluxo de venda aconteça de uma forma mais rápida, mas como a empresa sendo o suporte dele. E ele vai ter mais, né, com o trabalho digital, ele vai ter mais oportunidade também para ele vender mais e ter mais. É um baita diferencial, né? A indústria, ela oferecer para esse representante na ponta oportunidade para ele fazer mais comissão que ele não tá tendo que necessariamente se esforçar. Cara, é um baita jogo, né? Tu ganha nas duas pontas. Tu ganha na comissão, tu ganha porque, cara, prospectar é difícil. Sim. Trazer lead é difícil, custa caro. Então, pô, é um jogaço, né? É um jogaço. E uma coisa que é legal também trazer é que a empresa tem a responsabilidade de trazer as novidades. O representante às vezes não tem o contato de ter recebido o material de lançamento, mas a empresa tem tudo na mão. Ela tem que dar o suporte de apresentar o lançamento, de fornecer essas informações para justamente encurtar esse caminho para o representante de fato fazer o processo de relacionamento. Lá visitar, entender quais foram as dificuldades, quais foram os problemas, para daí dar o suporte necessário e resolver qualquer picuinha que tem. Mas deixar que toda essa gestão aconteça na parte interna e ele seja a cara, remunerado, né? O relacionamento e faça um bom trabalho na ponta, seja até preparado para isso. Porque o marketing acaba ajudando ele no relacionamento também. Sim, total. E aí ele acaba tendo mais tempo para focar nas vendas. Perfeito. É isso. Minha empresa fabrica equipamentos para o setor de alimentos. Nosso processo de venda é longo, técnico e envolve muitas pessoas até a decisão final. Como o marketing digital consegue ajudar em um ciclo de compra assim? Lucas Peixoto. Pode puxar essa, que é uma história que eu gosto de contar quando a gente conversa com vários diretores. Eu trago um exemplo, o relacionamento nesse aspecto, quando você faz uma comunicação bem alinhada, funciona muito bem. Eu vou trazer um exemplo de um cliente que ele demorou, acho que foram 16 meses para comprar um equipamento. O que ele trouxe para nós? Eu cheguei lá no cliente, ele foi para comprar o meu equipamento e como que ele lembrou de mim? Ele falou assim, todo mês tu me manda um e-mail apresentando o que tu tá fazendo, um conteúdo, um novo projeto instalado. Todo mês estava vindo o teu e-mail. Na hora que veio a demanda para comprar o equipamento, a primeira pessoa que eu lembrei foi quem? Você. E eram, e-mails simples, básicos de conteúdo, mas que entregavam muitas das coisas. Às vezes a gente subestima, e no mercado B2B, o e-mail tem um peso muito funcional. Tanto que a gente sabe, em qualquer estratégia, ele funciona. O que tem que tomar um certo cuidado é o quanto de figurinha que tu coloca, mas o quanto tu deixa mais pessoal essa conversa com as pessoas. E a personalização nessas horas faz uma grande diferença. Mas você tá colocando a bandeira lá, né? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E para apimentar ainda, é quando se tem tecnologia embarcada, né? CRM conectado com ferramentas de marketing, o marketing ajuda mais ainda a vendas, porque como vai ser um ciclo longo, ele precisa manter um relacionamento. Então, não precisa ser só o follow-up do vendedor.
o marketing pode estar lá fazendo follow-up em paralelo, né, justificando, ou seja, mostrando, né, a qualidade, mostrando os diferenciais da empresa, dando aquele reforço de marca a mais, trazendo novidade, como o Luiz comentou. Então, aí que vem a questão da importância de ter um CRM também. Sim, Porque aí você perfeito. consegue trabalhar em conjunto marketing e vendas em prol do mesmo, que é, né? Vou até juntar as duas perguntas agora, que você falou do CRM, falou disso tudo. Existe muita impressão de que o cliente é do representante, não da empresa, que existe esse medo, né? Tipo, Sim. não, o cliente é meu, não é da empresa, eu que levo ele, eu que trago, assim, existe muito essa briga? Muito. Quando aí vai um ponto que a gente falou, quando entra um cliente novo, muitas vezes os representantes têm muito mais base do que o cliente em si. Já vimos casos também ruins disso, de às vezes a pessoa, né, um gerente, ou enfim, alguém sair da empresa e levar uma lista com 5 vezes mais contatos do que a própria empresa tem na base dela. Então isso é ruim, de novo, mas tem essa insegurança sim. Mas, de novo, aí é uma questão de ir aos poucos amadurecendo, fazendo o representante entender que o trabalho que vai ser feito é para ajudar ele, não vai ser para tirar o cliente dele, vai ser para potencializar o contato, né, aproximar mais a marca, enfim, e vai facilitar a venda dele lá na ponta. Então, tendo esse trabalho, né, bem feito... Conscientização mesmo. Conscientização, é educar, que é a mesma coisa que o implemento de um CRM. Se a galera não comprar ideia, Isso, é. não roda. É não por implementa. isso, assim, porque em muitas empresas a gente vê o vendedor, ele vê a carteira de clientes como dele e ele Sim. quer sair de lá e levar. Ele fala, putz, eu vou pegar minha carteira de cliente e colocar aqui nesse CRM, que aí vai ficar com a empresa e eu não vou ter tanto controle disso. Aí existe esse problema cultural Sim. quase de... E aqui vem uma coisa que é bem legal que a gente começa a perceber acontecendo com os representantes. Quando você imputa uma tecnologia para facilitar o processo de tirador de pedido, tu tira o pedido e imputa isso direto dentro de um CRM, o controle fica interno da empresa, não com o representante. Ele não precisa se preocupar com isso. Vindo aquele checklist de lista de produto, ó, preciso 5.000 parafusos, 10.000 arruelas e assim sucessivamente, você cria um mecanismo de um tirador de pedido que pode ser feito o disparo de WhatsApp que vai direto para tua equipe interna, tu resolve todo esse problema. Tu ganha agilidade no processo. Bom. Estamos tentando qualificar leads antes de passar para os vendedores técnicos. Mas pela complexidade da nossa solução, fica difícil reunir todo o contexto necessário nessa etapa e algumas oportunidades acabam sendo descartadas indevidamente. Como melhorar esse processo de qualificação ou faz mais sentido deixar essa etapa 100% na mão dos pré-vendedores? Felipe Azevedo. Felipe Azevedo, desculpa, Felipe. Então, uma primeira e pequena peneira você consegue fazer em marketing, tá? Mas eu diria que é fundamental, né, o pré-vendedor ter uma segunda, né, camada de peneira, de validação, mas não tão técnica. Validações em relação que são um pouco mais genéricas, né? E aí, quando é muito técnico, tá? E aí você deixa a terceira camada para o vendedor. É que eu acho que sempre existe aquela informação que não é tão difícil de tirar, mas quando tu descobre, invalida a venda inteira. Sim, Putz, sim. esse cara ele tá numa região que minha logística não chega. Sei lá. Ou ele quer beneficiar algo que meu equipamento não Exato. atende. Não, Pronto, São coisas entendeu? relativamente... Existem coisas relativamente simples, né? Sim. Que são Agora, se eu rápidas quero de tirar. beneficiar 1.000 ou 1.200, o vendedor que pode resolver. Sim. Então, é só de separar certinho até onde vai o trabalho de um, onde começa o do outro, que funciona. A gente tem casos reais que funcionam nesse sentido aí. Muito bom. Muito legal, muito bom. legal. E eu vou puxar aqui, sou analista de marketing numa empresa do ramo industrial e tenho muita dificuldade em produzir conteúdo técnico, porque dependo muito do apoio dos engenheiros e eles nunca têm tempo. Caraca, é da Camila Duarte e ela previu que a gente ia falar. Como estruturar um inbound que realmente funcione nesse cenário? Cara, a gente já sofreu demais com isso. A gente tem hoje ainda clientes que tá nessa fase. Então, e aí, de novo, teve casos já do diretor, não, conteúdo eu vou escrever. Não deu 2 meses, ele não escreveu nada, a gente teve que dar um jeito. Aí, às vezes, vinha os áudios, vinha outras formas de ele transmitir pra gente, até que ele ganhou a confiança. Não, beleza, não estão escrevendo besteira, tá ok, e aí vai. Então, a questão de confiança demora um pouco, alguns meses. Mas ainda tem casos de empresas que é bem técnico, e aí
ele precisa de uma validação. Eles não querem comunicar algo ao mercado que eles não têm passado por um aval. E aí, muitas vezes, caem na mão de engenharia ou algum supervisor e às vezes atrasa um pouco. Acontece. Tá? Eu tava pensando aqui, vendo a pergunta dela, porque ela falou que é do ramo e trabalha em empresa do ramo industrial. É comum ter marketing interno nas indústrias? Como é que vocês lidam com isso? Sim. É mais comum e aí isso facilita para vocês? Ou vocês acabam tendo que trazer, pegar na mão e falar, não, vamos... Tem os dois extremos. Tem indústria que não tem nada, que daí é um problema, porque tu não tá o tempo todo lá dentro, tá? Daí é muito delicado, porque você tem o esforço da nossa equipe de atendimento se torna o dobro, porque você precisa ter uma âncora lá dentro para te ajudar, para te dar vazão nas E coisas. que entenda minimamente O que tá acontecendo. É que encalha se não tem. Muitas vezes encalha. E daí outra coisa que é muito comum é às vezes ter uma pessoa na área de marketing, mas que não tem embasamento de marketing nenhum. E daí de vez de ajudar, mais atrapalha. É tipo um engenheiro que acabou, que falava bem, sabia algumas coisas e acabou indo para lá. Outra coisa que a gente percebe muito que acontece também dentro da indústria é aquele cara que acha que porque a cor laranja naquele cantinho não ficou bonito. É só a questão de design estar. O gosto, né? É o gosto. E pesa muito, porque tu não consegue testar e ingesta todo o processo. Complementando isso, também na parte de conteúdo, uma das coisas que a gente anda sugerindo e está começando a dar certo, e eu não vejo como fazer diferente, é você fazer pequenas lives com os teus clientes, com a tua equipe técnica. Nós vamos falar sobre tal assunto. Ou faz por Meet, bota para gravar. Um webinar, um podcast, qualquer coisa. Aham. Porque daí o que acontece? Daquilo ali tu consegue fragmentar e produzir muito mais conteúdo. Porque daí tu tira o tempo a responsabilidade dele para falar. Sai muita coisa legal. E sai muita coisa. Isso é E muito tu bom. para ele 2 horas, sei lá, 2 horas, mas dessas 2 horas tu vai conseguir tirar muita coisa do jogo, né? Isso é ouro, tá? É, claro. Essa Isso, estratégia é isso ouro, é, tá? isso é. Porque, e na boa, eu imagino que o engenheiro lá que falou que escreveu, ele não falou, não vou escrever porque eu sou malvado e quero sacanear. Não, é tempo. Não tem tempo. Porque ele tem outras metas. Que não é a demanda dele, né? A demanda dele tá correndo. Aí ele vai falar, cara, eu vou tirar, sei lá, 2 horas dessa daqui que eu teria que estar aplicando em outra coisa que tá corrido já tá puxado pra fazer isso, aí ele vai ficar doido. Muito bom, cara, muito ouro, bom. ouro. Mas, como tudo que é bom, Beto, acaba. Mas antes de acabar, a gente tem que fechar aqui numa decisão. Tá, não antecipa. Eu vou errar. Tu vai errar? Eu vou errar. Por que tu vai errar, Porque cara? assim. Porque é uma sinuca de bico. Porque eles jogaram iscas. Eles fizeram a opção de ter entrado na indústria com 17 anos tão óbvia, Mas que seria então- uma insanidade não escolher essa opção. Exato, eu não sou insano ainda, cara. Só que, claramente, eles estão muito felizes com isso, porque deve ser a outra. Sacou? Ai, cara, eu não consigo, cara, eu não consigo. Eu tô falando assim, a outra, e claramente eles entendem também do mercado têxtil, mas eles conseguem entender muito bem da posição que eles já estão hoje. Eu até ia fazer a piada lá atrás, que eles estavam falando, não, porque é empresa de não sei o quê. Aí eu falei empresa de calça, mas eu ia falar em vibradores. Mas eu Bom, prefiro né? não quebrar essa. Mas é isso, então assim, eles claramente entendem isso, mas eu acho que eles fizeram a segunda pra chocar, tipo assim, chocar, né? Pra fazer aquela brincadeira da expectativa, falar, sexy shop e calcinha, não sei o quê. E aí, tipo assim, Pra pode ser desviar da armadilha. primeira? Eu acho. Pra desviar o foco da primeira. Eu Por acho. isso que eu falei que eu vou errar. Eu vou na primeira porque eu não consigo. A não única ir. coisa que me chama a atenção é que, assim, se a primeira não for verdade, é porque eles começaram com 16. Essa que é a real, Entendi, porque, tipo assim, pode ter sido antes, entendeu? É a única coisa que me... Mas, me gera uma eles dúvida. falaram que foi junto o sex shop, não foi? Ah, eu Teve não essa lembro. informação? Eu não lembro que eles abriram, que foram Junto. juntos em É. sociedade. Eu E não aí lembro. eles se conheceram lá depois que... Que ele saiu da outra indústria. É. Cara, não, é a primeira. Tem que ser a Só se eles fizeram assim, como um side quest, assim, eles já tocavam tudo e falavam, vamos abrir um sex shop. Só de Só pela zoeira. gritaria. Só pela gritaria. E aí? Ah, cara, eu de novo, eu não tô insano, cara. A gente tem que ir na primeira. Então, vamos na primeira. Então tá. Vocês entraram na indústria com 17 anos. Errado. Falei que eu ia errar. Ele tava na cara. Pô, cara, o Luizão pegou e falou assim, não, que deu sair, não sei o que, com 17 anos. Eu falei, agora eu peguei ele. Ele falou que eu precisava escutar, cara. Tá, peraí, então vamos voltar.
Vamos desvendar, então. Como é que foi a história, então? Bom, a primeira não é verdade, então a segunda é. E aí, como é que foi isso? Como é que foi essa empreitada? Vamos lá. Deixa eu contar a primeira que vocês erraram. A gente começou na indústria com 14 anos, os dois. Aí, ó, eu falei que 14. podia ter sido antes. 14 anos. A gente descobriu esses dias isso, inclusive. Quando a gente foi gravar um vídeo contando a história, eu com 14 e com 14. Ele começou na indústria têxtil, e aí eu comecei na indústria já mais de metal mecânica mesmo, sabe? Mas foi com 14 anos. Não tinha carteira de trabalho ainda. E aí... Eu tenho a carteira de trabalho assinada com 14 anos. Eu não. Eu com 16. Tenho 2 anos. Vai se aposentar cedo. E a que é verdadeira é que, de fato, a gente se conheceu dentro de uma indústria que a gente trabalhava. Eu cuidava da parte técnica, comercial, o Luiz, o marketing. E aí, cara, vamos abrir um e-commerce. Assim começou a empresa. Mas um e-commerce de moda íntima, que aí lá a gente tinha polos disso lá, e aí uma parceria com um fabricante, a gente começou. Daí logo em seguida a gente agregou o sex shop no e-commerce. 6 meses depois, quebramos. Mas foi um pouco mais. Imagina, há mais de 10 anos atrás, querer 14, vender calcinha e sutiã pela internet. Não, é difícil, cara, é difícil. Mas é aquilo, né? Más decisões geram boas histórias, né? Não, e bons aprendizados, assim. Eu já quebrei uma empresa, Beto já quebrou também. É isso, a vida é feita desses aprendizados mesmo. Mas, cara, me pegou de surpresa, não vou mentir. Não vou mentir, eu achei que a primeira ela tava muito... De novo, não tô insano, tu tava certo, devia ter ido contigo nessa, mas eu tô feliz que a segunda é verdadeira. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Gente... Se vocês quiserem falar agora pro pessoal, onde eles encontram vocês, o site, projetos que vocês estão inseridos, enfim, fiquem à vontade agora para falar um pouquinho, né, da parte de vocês e da Brand mesmo. Pode começar? Então. Vamos lá. O nosso site é abrand.com. Fizemos o lançamento agora nos últimos 10 dias, todo reformulado, com toda uma comunicação nova. A gente atende um portfólio mais diverso de indústrias. Vocês vão ver lá, tem um carrinho listando praticamente todas as empresas que passaram pela nossa trajetória, que é uma trajetória que eu me orgulho bastante. Às vezes a gente para olhar assim, valeu a pena tudo isso? Valeu. A gente tem um network, tem pessoas que nos respeitam muito, e eu me divirto porque quando a gente fez num processo que aconteceu agora no final do ano, que teoricamente não foi muito fácil, foi quando os donos das empresas falaram assim: sentimos saudade de vocês vindo aqui para conversar com a gente. E assim, tu pegar um filho de um dono de uma empresa e falar assim: o meu pai prefere te escutar, fala para ele o que tem que ser feito. E isso assim te engrandece bastante, e foi isso que nos fez dar alguns passos para trás, para voltar à essência nossa. Quando a gente fala que corre óleo na veia, corre mesmo, porque a gente está o tempo todo visitando o chão de fábrica, olhando o processo. A minha trajetória dentro da indústria foi de chão de fábrica, foi com metrologia, certificação ISO, CEP, controle estatístico de processo, melhoria contínua. Eu passei, quando eu comecei com 14 anos, eu fui costureiro por 3 anos. Olha só. Eu costurei jeans, depois foi... Barracão de costura, assim? Sim. Caramba. Daí era lençol, depois toalha e, por último, roupão. Que era para uma das... Agora ela já fechou. Era um dos maiores fabricantes de tecido do Brasil. Tinha um roupão lá que parecia do Papa, assim. Era quase 2,5 metros de altura. E eu era... Cara, colocava ele no banheiro e saia fumaça branca da chaminé, né, cara? Eu era raquítico. Quando eu fui para Rio do Sul, que eu saí da minha cidade de Natal, eu tinha 47 quilos. Caramba. Se batesse um vento, eu saía voando. Velhoso. Mas é um pouco disso. Mas, de novo, o foco nosso é totalmente industrial. A gente vai no chão de fábrica, vai com o dono da empresa, vai entender com a equipe comercial. Acho que a gente procura ter muito esse alinhamento, tá? A gente dá um suporte muito grande. A gente está com 14 anos, às vezes a gente está até meio de saco cheio, mas a gente pega na mão do cliente o que é clique, o que é um CTR, onde que aparece esse teu anúncio, como que ele funciona, como vamos fazer para que a tua empresa apareça. Eu estou procurando fabricante de garrafa de vidro e apareça a sua marca dentro da IA.
Tudo isso a gente acaba construindo, produzindo conteúdos de blog, produzindo sites, produzindo microsistemas, a gente já fez vários, fazendo integrações. O que a gente está trabalhando mais agora é justamente nessas integrações entre CRM e ERPs, que a gente sabe a importância, porque o vendedor ele tem que estar focado no CRM e o resto das informações tem que estar vindo nativamente. Isso é uma parte de tudo que a gente acaba fazendo. E daí, a parte comercial, eu me orgulho de dizer que no começo da sociedade o Anderson falava assim, não gosto de vender. Não sei vender. Não sei vender e não gosto de vender. Hoje, afirma o que tu diz nos dias de hoje. Hoje eu gosto da área, estudo ela há muito tempo, então, além dos, né, que o Luiz comentou, hoje a gente é nichado em indústria, por isso que a gente contou até agora. Por ter vindo da indústria, né, o nosso network é industrial, tá no nosso DNA a indústria, por isso quando alguém pergunta, por que vocês são nichados? Por causa disso. E qual é o grande diferencial de vocês? Ser nichado, entender da indústria e ter vindo dela. Isso é difícil de encontrar. Pode encontrar várias, né, empresas que atendem indústrias, mas que vieram e que têm a nossa trajetória, acho mais difícil. E também a questão de, por termos vindo da área técnica, de processos, de, né, tudo funcionar, né, as engrenagens funcionar, a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa entrega técnica também, muito além do que os olhos veem no visual, enfim. Então esse é um grande diferencial nosso, ser nichado, ter vindo na indústria, ter essa trajetória na indústria e essa preocupação técnica com tudo que a gente faz, buscando sempre uma melhor performance. E das entregas, então, o que a gente faz hoje é isso, projetos digitais para as indústrias, a imensa maioria para gerar oportunidade comercial, e a gente tem esse pé legal em vendas também. Então não é só o marketing em si, a gente está conectado com vendas, a gente implementa CRM, ajuda a estruturar processos e sempre preocupado com essa conexão para a gente poder sempre conseguir provar, né, o devido retorno e gerar mais receita para os clientes. Então basicamente é esse o nosso Cara, sabe uma coisa que eu percebi muito curiosa, assim, que sempre que a gente conversa com alguma agência de nicho de sucesso, assim, que realmente faz diferença, o que faz diferença é eles se importarem de verdade. Você vê eles, no caso deles, por exemplo, eles falando, assim, de coração, você dá pra ver que eles se importam com aquilo. Então é muito legal, é muito legal. É muito bonito de ver, gente. Muito bonito mesmo. Parabéns pela trajetória de vocês e pela empresa que vocês construíram. Pô, é muito incrível e principalmente muito obrigado por terem topado tá aqui conversando com a gente, compartilhando experiência, dando umas risadas. Cara, isso pra gente é maravilhoso. Isso é uma parte que a gente sempre fala, né? A parte mais divertida do nosso trabalho é quando a gente senta aqui pra bater esse papo. Obrigado mesmo, gente, por terem vindo. Obrigado pelo convite, a gente agradece. A gente agradece, é uma oportunidade ímpar para nós, a gente entende essa importância. A gente sempre ficou muito escondido nos bastidores, porque é como um antigo... um mentor meu, que foi um dos diretores dessa empresa, ele sempre falou assim, tu quer saber como que funciona uma indústria? Vai pro chão de fábrica. É isso que a gente acaba fazendo. Os louros a gente vai colhendo ao longo da trajetória, mas escutar. E o que eu digo que faz a diferença, e vocês sabem que isso é muito verdadeiro, marketing é muito mais escutar do que falar. Sem a menor dúvida. Muito bom. Anderson Luiz, obrigado demais, Beto. Mais um programa. Muito obrigado por essa parceria. Perdemos, mas perdemos felizes. Perdemos felizes, cara. Perdemos felizes. Não é sempre que a gente ganha, né, cara? Tá tudo certo, tá tudo certo. E obrigado você que tá nos assistindo, acompanhando até agora. Não deixa de engajar com a gente na rede social, manda sua pergunta, fale quem que você quer que a gente traga aqui pra conversar nessa mesa. A gente sempre tenta buscar muito, porque tem que ser relevante pra você que tá assistindo. E claro, muito obrigado e até o próximo programa.